Bom dia, pessoal. Quinto, estamos a um dia só do fim de semana, do primeiro fim de semana. Aliás, não é nem o primeiro, né? Porque o fim de semana passado os 2 primeiros dias foram já no mês de agosto. Mas nós temos aí, no dia 6, uma pauta extremamente quente. E ontem foi um dia em que o Partido Liberal finalmente apresentou o seu candidato a vice. Resta saber aqui qual foi a intenção de apresentar como candidato a vice um homem matizado por uma denúncia de estupro de vulnerável. É uma denúncia gravíssima e que foi muito mal esclarecida até hoje. Esse assunto começa lá no dia da apresentação do relatório final da CPMI do INSS, quando o senador Lindbergh Farias, que estava lá no plenário, se levantou e acusou o relator de ser um estuprador de vulnerável. O assunto repercutiu imediatamente e muita controvérsia apareceu depois que essa denúncia foi feita, ela foi protocolada, houve uma representação ao Supremo Tribunal Federal e a coisa até hoje não andou. Não existe nenhuma acusação formal, mas a história é gravíssima. Trata de uma adolescente, supostamente de 13 anos de idade, teria sido estuprada pelo que agora é o vice do senador Flávio Bolsonaro, e esse estupro que teria acontecido em 2018 teria gerado uma criança que hoje teria 8 anos de idade, filha dessa relação tão estranha, né? Bom, o que aconteceu? O denunciado apresentou uma outra pessoa, uma adolescente maior de idade, dizendo que não era filha do senador, que era filha de um primo dele, e que o caso aconteceu com esse primo. Mas não é suficiente, porque na denúncia que está lá no Supremo Tribunal Federal, há outros nomes, outras pessoas, outros testemunhos, inclusive mais gravidade ainda, porque tangencia outras relações estranhas. Por exemplo, relações de trabalho escravo. Não que isso não que isso não seja bastante grave, mas não pode ofuscar a acusação principal. E olha, é uma escolha difícil de entender, porque o PL precisava exatamente do contrário, né? O PL precisava construir uma ponte com as mulheres e até hoje não conseguiu sequer alguém que não seja homem, branco, cis, para sair ali como companheiro de chapa de Flávio Bolsonaro, né? Enquanto isso, nós vimos ontem, as pesquisas começam a mostrar que o senador ganhou posições, apesar de todas as controvérsias, denúncia de rachadinha, denúncia de corrupção, denúncia de extorsão do Boccaro, agora o vice dele matizado por uma denúncia que era só o que faltava, né? Uma denúncia de estupro de vulnerável. Esse é o homem que vai concorrer à vice-presidência da República e que, se tudo der errado, vamos dizer que Flávio Bolsonaro ganha essa eleição, tá? Hipótese que a gente torça para que não aconteça, mas vamos lá. Ganhou a eleição, o povo brasileiro deu a ele a chance, né, de provar que ele não é nada do que a gente pensa, tá bom? Para conseguir ou não é outra coisa. Mas, a partir daí, por exemplo, vamos supor uma situação imponderável. Flávio sofre um acidente de avião e morre. Quem é que toma posse da presidência da República? Esse homem que hoje é acusado de estupro de vulnerável. É gravíssimo, sabe? E eu não sei a opinião das mulheres do PL, mas as feministas já chiaram, e chiaram muito, e com toda razão. Afinal de contas, a história é um esculacho. Essa escolha parece ser gozação, né, em cima do país onde você tem mais de 50 mil adolescentes sendo mães, né, e você tem talvez o pior índice de ataque a mulheres, de atentados contra mulheres pela sua condição feminina. Paralelamente, nós vamos ter hoje uma coisa extremamente importante, o Lula me alertou disso agora há pouco, aqui antes de começar o jornal, que é o julgamento do ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi acusado de molestar sexualmente uma filha de um casal amigo, né, durante um período de férias na casa dele na praia. Situação também super constrangedora. E se ele for condenado, será o primeiro caso rumoroso, né, que atinge a mais alta instância da magistratura brasileira, que são os ministros do Superior Tribunal de Justiça, de uma forma terrível. E se Marcos Buzzi for condenado, ele vai ser condenado sem salário, hein? Daqui a pouquinho o Lula vai contar para nós o que vai acontecer durante o dia de hoje, né? E que chances tem Marco Buzzi de se safar dessa acusação. Vamos ver até que ponto o país tolera conviver com um homem acusado de coisas como ele foi acusado.
Nós temos também uma notícia complicadíssima aqui que vem da meteorologia, porque nós vamos ter, a partir de hoje, a formação de um fenômeno meteorológico que eles chamam de ciclone bomba, né? E isso pode trazer consequências muito severas para o sul e para o sudeste do Brasil. Vamos ver tudo isso daqui a pouco, nós estamos começando agora e eu vou já chamar os meus amigos que ajudam a fazer desse telejornal aqui o melhor informativo das manhãs. Cadê o grande Lula? Bom dia, Lula, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste e quem nos ouve. Então é isso, Fábio, você antecipou aí um caso que sintetiza dois personagens do dia: estupro e assédio sexual. Hoje, a partir das 9 horas da manhã, o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, será julgado pelo plenário do STJ. São 34 integrantes. Ele precisa, ou para ser condenado, ou para ser absolvido, de 17 votos, né, dos seus colegas. Ele será julgado numa sessão aonde as vítimas, né, uma garota de 18 anos, filha de um casal de amigos dele, e uma ex-funcionária do gabinete dele no STJ, darão os seus depoimentos diante da mesa do STJ, conduzido o julgamento pelo ministro Herman Benjamin, que é o presidente do STJ, e o Luiz Felipe Salomão, que é o vice-presidente e será o futuro presidente do tribunal. O Marco Buzzi apresenta na defesa dele um laudo de que sofre de disfunção erétil e por isso não poderia ser acusado de estupro ou de assédio sexual. É uma barbaridade todo o processo. E a Procuradoria-Geral da República, Fábio, apresenta uma defesa de tese de que ele deve ser afastado sim, mas preservar os seus vencimentos. Esse tema será um dos assuntos do dia. No dia seguinte à indicação de um deputado acusado de estupro de vulnerável para candidato a vice-presidente do Flávio Bolsonaro na chapa do PL. Eu sei que não faz parte da estrutura de um programa de notícias como esse, fazer análise. Eu quero uma frase, Lula, para abrir. O que você achou dessa indicação? Uma frase. Escárnio. Muito bom. Eu dou uma palavra. Escárnio. Eu não sei se escárnio é suficiente, sabe? Mas é uma boa palavra. Talvez a gente precise buscar no dicionário uma palavra melhor para qualificar essa situação abjeta. Daqui a pouquinho o Lula volta, gente, para explicar para a gente tudo isso, tá bom? Vou falar com o Kleber Lourenço, nosso homem aqui, que é o nosso super apurador, passou a madrugada produzindo matéria, e temos 2 matérias espetaculares dele aqui, Kleber, tudo bem? Isso porque ontem era aniversário dele, hein? Quer dizer, não teve festa, porque ficou apurando aqui a noite inteira. Ou teve, Kleber? Teve festa, teve apuração, teve tudo. É só a gente fazer uma gestão do tempo que tudo sai. Depois você vai precisar me ensinar a fazer essa gestão do tempo, que eu Pode não deixar. Conta, Kleber, o que você traz hoje? Vamos lá para hoje, Panunzio. Nós temos também ali a escolha do candidato de Flávio Bolsonaro em Minas traz mais um elo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcari e toda a trama do caso Master ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa teia de relações que eu destrinchei ontem. Também nós temos ali um julgamento muito importante no TCU, no Tribunal de Contas da União, que apontou falhas na fiscalização de gastos das Forças Armadas. E também, para concluir, vamos falar sobre enquanto o Brasil e os Estados Unidos ali vivem uma escalada histórica e nunca antes vista nas suas relações diplomáticas, os militares brasileiros vivem as suas relações com os norte-americanos como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, se Múcio acha que a porteira precisa ainda ser aberta, na verdade ela já foi aberta faz tempo, e eu vou detalhar isso também na nossa entrada. E para finalizar, vamos falar rapidinho sobre os bastidores da escolha do vice de Flávio Bolsonaro, o, no mínimo, controverso ali, Alfredo Gaspar. Você conseguiu entender, Kleber? Olha, na verdade, acho que nem o Flávio conseguiu entender. Eu sei que no PL muita gente não conseguiu entender, Panunzio. Então, se o pessoal que está lá não entendeu, o que dirá de nós, meros mortais, né? Pois é. Bom, o Kleber volta já então para falar com a gente e vamos falar aqui sobre o nosso futebolzinho. Eu vou pedir para rodar a vinheta já, porque o Alex vem aí
quente, fervendo. Vai lá, roda a vinheta e vem, Alex. A gente sempre começa o programa aqui batendo um papinho sobre futebol e eu quero assinalar para vocês que faz muito tempo que eu não vejo o Alex com essa camiseta aí, viu? Sim. Aliás, bota um Durex aí em cima dessa marca aí, viu, Alex? Porque... Bom, vamos lá, Alex, o que você traz para nós hoje? Palmeiras vai jogar? Não, o Palmeiras jogou ontem, mas eu estou feliz. Bom dia, nossa audiência, bom dia a todos. Bom dia, Alex. Como diz Fábio Panunzio, eu vim fervendo e quente, porque nosso Verdão passou ontem de fase, mas antes disso... Qual deles? Qual dos Verdões? O nosso Verdão Palmeiras 1.0. Tem o 2.0, que é o Lândia, que entrou na minha vida depois que o Panunzio implementou no Desperta aqui o Lândia. Então, isso foi muito importante, porque a torcida do Uberlândia, com o seu ingresso, aumentou muito. Foi não sei quantos por cento de crescimento, viu, Alex? Foi de 0.0 para 0.1. Eu e você. Sim. Alex, mas conta, e o Palmeiras ganhou ou perdeu? Pela sua alegria, deve ter ganhado, né? Não, Palmeiras perdeu. Palmeiras... De novo. Fala, Sim. Alex. Vamos lá. Vou colocar a artezinha aqui na tela, só um momentinho. Isso. Prontinho. Ontem teve o jogo de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu de 3-2. Eu coloquei 3-0, não sei porquê. Na minha cabeça foi 3-0, mas o Palmeiras perdeu de 3-2. E como venceu o primeiro jogo de 3-0, se classificou para a próxima fase. O Vasco, o nosso Vascão, ganhou de 3-1 do Fluminense e se classificou também. O Grêmio ganhou de 1-0 do Mirassol e se classificou. E dando sequência ali, o Cruzeiro ganhou de 2-0 da Chape e também está classificado sem nenhuma zebra ali aconteceu ontem. E hoje teremos dois jogos insignificantes assim para mim, que é Corinthians Internacional, que o Significante. Isso. O Internacional ganhou o primeiro jogo de 2-0, então o Corinthians tem que ganhar de 3 gols de diferença para conseguir avançar ali para a próxima fase. E teremos o jogo entre Vitória e Atlético Paranaense. A mesma situação do Corinthians, o Vitória tem que ganhar de 3 gols, porque perdeu o jogo lá na Arena da Baixada de 2-0. Então, ontem aconteceu esses jogos, Panunzio. Muito bom. Então, já a gente já não, amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, é dia de encerrar a semana aqui. Agora, reparem vocês a coincidência. Você que acorda todo dia, está tomando café da manhã com a gente, eu tô achando que o Alex nem é mais palmeirense, sabe? Porque ele só usa essa camisa quando o Palmeiras perde, o que tem sido cada vez mais frequente, vocês têm visto. Eu tô mudando meu investimento, Panunzio. Eu não tô usando mais camisa de time direito. Eu vou te dar uma camisa do Lândia, tá? O Lândia é bom. Eu quero. Vai ser difícil tirar os merchandise da camisa do Lândia, porque é tanto que, né? Sim. Do Palmeiras aqui tem o Adbet aqui, mas não tá aparecendo. Tá bom, beleza, maravilha. Tampa aí. Bet aqui de jeito nenhum, né? Sim. Beleza, Alex, obrigado. O Alex continua com a gente Por nada, segue vamos aqui com o nosso noticiário. E eu vou logo mostrar, porque tem essa história do ciclone bomba que está se formando e hoje esse ciclone está chegando. Vou mostrar para vocês aqui já o mapa do INMET e daqui a pouco nós vamos saber quais são as consequências. Você pode ver que aqui no sul, olha, na imagem do satélite, tem essa frente aqui de baixa pressão, essa frente de alta pressão que está empurrando a baixa pressão para cá e ela já chega aqui com núcleos de grande intensidade sobre os estados do sudeste aqui, ó. Está na fronteira do estado de São Paulo, chegando por aqui. Mas Rio Grande do Sul, mais afetado, Santa Catarina e Paraná estão bem no meio dessa borrasca aí. A partir de 9 da manhã hoje era a previsão, o tempo vai fechar geral, tá? Vamos ver aqui nos avisos meteorológicos como é que está. Olha, vocês podem ver que aqui no Rio Grande do Sul, na parte sul do estado, tem um alerta vermelho aqui, olha, alerta de tempestade. Vamos ver o que diz esse alerta aqui? Grande perigo, vocês estão vendo aqui, olha, a inscrição, olha, grande perigo, tá bom? Quando o INMET fala isso aqui, a gente fica preocupado. O que significa grande perigo na prática? Vamos lá, chuva superior a 60 litros de água por metro quadrado em uma única hora ou maior do que 100 milímetros por dia, ou 100 litros por metro quadrado. Ventos de mais de 100 km por hora, queda de granizo, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, etc, etc, etc. Tudo isso aqui, olha, no Rio Grande do Sul, que tem sido o estado brasileiro mais castigado por esse clima inclemente, impiedoso, né, que está acontecendo, em função do aquecimento global, provavelmente. E agora a gente vai ver aqui na previsão do tempo o que vai acontecer no seu estado, aí na capital do seu estado, para que você possa saber o que vai se passar pertinho da sua casa, tá bom? Como vocês podem ver, o núcleo de chuva mais denso está aqui sobre Santa Catarina
e uma parte do território do Paraná, isso agora de manhã. Vamos ver durante a tarde como é que vai ficar a situação. Não deve mudar muita coisa, mas à frente avança um pouco mais aqui para o estado de São Paulo. Olha, aí tem esse núcleo aqui, que é o núcleo que vai do sul do Rio Grande do Sul até o litoral de Santa Catarina, que é onde vai acontecer cerração e onde está a maior parte do problema hoje à tarde, tá bom? Lá em Porto Alegre, a temperatura máxima vai ficar em 27 graus, porque a frente fria, que é muito mais quente do que o frio que empurra ela, ainda está lá passando em cima do estado, né? Em cima da capital dos gaúchos. Vai fazer 27 graus, pancadas de chuva isoladas é a previsão da meteorologia. Em Florianópolis, trovoadas isoladas. Trovoadas significa cúmulos nimbus, aquelas nuvens de tempestade. Muitas nuvens, né? E 27 graus de temperatura. Em Curitiba, a mesma coisa, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, temperatura máxima de 25 graus, muito calor, a atmosfera muito energizada. Aqui em São Paulo vai haver pancadas de chuva, trovoadas isoladas, também 28 graus de temperatura. E até no Rio de Janeiro vai chover, mas nós teremos lá mais um dia de verão, em pleno inverno, com 35 graus de temperatura máxima. Só Vitória, até agora, até aqui, vai ter um dia de sol, mas tem nuvem no céu com temperatura de 32 graus. E Belo Horizonte, 30 graus de temperatura com nuvens no céu, mas ainda sem previsão de chuva. Lá no Centro-Oeste, Brasília terá 32 graus, sem nuvens no céu, hoje, dia bonito lá e seco. E Goiânia também terá 32 graus, com um dia bastante seco. Chove bastante lá em Campo Grande, a máxima vai a 31. Vocês podem observar que as temperaturas estão altas, né? São temperaturas altas. E quanto mais calor, isso que eu falei, mais energia na atmosfera para produzir as tempestades que preocupam tanto a gente. Em Cuiabá, a máxima vai ser de 35, vai ter nuvens no céu, mas não há previsão de chuva. A chuva está perto de lá, mas não chega lá. Em Porto Velho, 35 graus de temperatura máxima, com sol. Esqueci Rio Branco aqui, 34 graus lá em Rio Branco, também dia ensolarado. Manaus vai ter 35 graus com chuvinha. Chuvona lá em Boa Vista, Roraima. E em Macapá pode chover, tem muitas nuvens, pancadas de chuva isolada, mesma previsão para Belém, ambos com 34 graus. E em Palmas, no Tocantins, 36 graus, secura total no ar. No Nordeste, São Luís com 33 graus sem chuva, Teresina com 36 também sem chuva em Fortaleza com 31, em Natal com 30, em Recife com 29, em Maceió com 30, em Aracaju com 28 e finalizando Salvador, 27 graus de temperatura. Hoje há uma possibilidade de chuvinha isolada lá na capital dos baianos, tá bom? E dos soteropolitanos. Essa é a previsão da meteorologia e agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o tal ciclone bomba, tá? Nós temos matéria aqui na capa do ICL Notícias, seria bom que você lesse antes de sair de casa para saber onde o fenômeno vai provocar problemas, né? E onde está tranquilo. A matéria começa explicando o seguinte: a formação do ciclone ocorrerá sobre o Oceano Atlântico, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. Embora o centro do fenômeno permaneça sobre o mar, a frente fria e a circulação de ventos associados ao sistema devem espalhar instabilidades por diversos estados, favorecendo a ocorrência de chuva intensa, descargas elétricas e ventania. Meteorologistas alertam que, caso a pressão atmosférica no centro do ciclone diminua de forma muito rápida, em um intervalo de apenas 24 horas, o sistema poderá ser classificado como ciclone bomba. Ciclone bomba. Esse tipo de fenômeno é caracterizado por uma intensificação explosiva da baixa pressão, o que costuma potencializar as forças dos ventos, a força dos ventos e aumentar o volume de chuva, provocando queda acentuada nas temperaturas, tá? E aqui está a informação de que lá no Rio Grande do Sul está o perigo. O cenário mais crítico deve ocorrer nessa quinta lá no Rio Grande do Sul, previsão aponta temporais em praticamente todo o estado, com rajadas de vento de entre 90 e 110 km por hora. Além disso, há condições favoráveis para a formação de tornados, né, que são uma novidade na crônica meteorológica brasileira, né? Agora a gente tem tornado aqui, eu nunca tinha visto, acho que você também não, um tornado de verdade no interior do Paraná, como a gente viu. Em alguns municípios, os volumes de chuva podem chegar a 100 milímetros em poucas horas, aumentando também o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, rápida elevação do nível dos arroios e dos pequenos rios. A força dos ventos também pode provocar destelhamentos, quedas de árvores, postes, placas, além da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Então, e depois disso, né, essa frente furiosa
avança aqui para o sudeste. Está aqui escrito que, de acordo com a Climatempo, nas áreas de instabilidade associadas ao ciclone, elas devem atingir os 3 estados da região sul e avançar aqui para o nordeste. Em São Paulo, a chuva deve começar ainda nas primeiras horas dessa quinta. Já começou, tá? Já choveu. Não estava chovendo agora há pouco, mas cedinho choveu. Essa é a previsão, então se acautele e se começar a ventar demais, saia de perto de árvores, sabe? Vá para um lugar seguro, não se exponha, porque vocês viram que o último temporal lá no Rio de Janeiro matou 6 pessoas, se a contabilidade FUNEST não foi atualizada, e nós tivemos aí, né, tantos prejuízos do país, tá? Se acautele, porque o tempo não está para brincadeira. Vou mostrar para vocês agora aqui a primeira página do site do ICL com os destaques do dia de hoje, tá? E aqui nós temos uma alteração na crise diplomática, que aliás nós temos 2. Já vou mostrar para vocês a matéria do Globo dizendo que o Lula vai procurar o Trump, tá, para resolver esse impasse que não tem cabimento, sabe? E essa desconfiança e essa ação tão deletéria, né, para uma relação que tem mais de 200 anos de amizade e de bons frutos na seara comercial. Mas vamos lá, olha, aqui da parte dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, na diplomacia brasileira, veio a informação de que a embaixadora nossa lá em Washington pode continuar trabalhando. Mas então, por que tiraram o status dela de visto diplomático? Por que impediram de ter contato com autoridades americanas? E isso não foi revogado, tá? Pode continuar trabalhando aí. Ela não está impedida de estar nos Estados Unidos, mas está impedida de manter relações em nome do Brasil com diplomatas norte-americanos. Vamos ver os outros destaques? Olha só, o Milei está tentando vender a Argentina para os gringos, né? E está se empenhando muito por isso. E nos atrevimentos ele continua escalando a crise brasileira. Agora lá na Argentina, ele tenta passar a visão de que o Brasil tomou atitude drástica demais, que as coisas pertencem ao campo da liberdade de expressão e que um país não deve ser pautado pelos interesses de natureza ideológica do seu dirigente. O que, aliás, é uma bobagem, porque tudo que Milei faz, baseado em Trump, é ingerir em assuntos que não são da sua conta, não é verdade? Olha, a Selic caiu, tá? Está no menor nível desde 2025, é o que anuncia a nossa manchete aqui. Pergunto para você, você gostou? Se você é empresário, precisa financiar capital de giro, quer fazer um investimento, ou se você quer comprar uma casa, trocar o seu apartamento, ou se você está precisando de dinheiro para comprar um carro, né? Você acha que está certo um país manter taxas de juros tão furiosas nesse patamar de 14%, que é escorchante, enquanto a gente vê a economia murchar? Lembro aqui que o Banco Central, no governo Lula, tem sido um carrasco da iniciativa privada, tá? Por quê? Porque está lá defendendo interesse de banqueiro. Os banqueiros, por eles, a taxa de juros é para 300% por ano. Por quê? Eles pegam o nosso dinheiro pagando zero, uma parte disso vira aplicação em títulos do governo, e os títulos do governo pagam mais do que a variação da Selic, mas pagar só a Selic já é muito. Imaginou? Você está aí sentadão no sofá da sua casa, não precisa fazer nada. Pega o dinheiro do seu vizinho, aplica lá no coisa, daqui a um ano, você tira 14% sem fazer nada, na moleza. É isso que é vida de banqueiro no Brasil, tá bom? Olha, o Kleber Lourenço hoje, como eu falei, está incrível aqui. Ele está apontando aqui, olha, o TCU aponta falhas da fiscalização de gastos das Forças Armadas, ele não para de pegar no pé das Forças Armadas, pobres Forças Armadas brasileiras, e nós temos outros 2 assuntos que daqui a pouquinho ele vai falar para nós, tá bom? E nós vamos falar muito sobre essa crise que também está aqui no site do ICL hoje, envolvendo a indicação de um homem matizado por uma denúncia de estupro de vulnerável para ser o vice, o companheiro da chapa de Flávio Bolsonaro, conhecido como Tari Flávio ou Flávio Rachadinha. Fez uma péssima escolha, tá bom? E, bom, eu já vou começar aqui chamando o Kleber Lourenço, porque hoje nós estamos com um programa lotado aqui e o Kleber já está começando tarde. Kleber, aparece aí, por favor, para informar o nosso pessoal. Já estou aqui. Hoje é quem? É o clone ou o Kleber? No ao vivo é sempre original. Mas a gente também não... Eu, por exemplo, não posso garantir essa informação. Porque não dá, só que como o clone dele foi feito na China, ele tem um olhinho mais puxadinho assim, né, Kleber? Então olhem os olhinhos dele que vocês descobrem quem é que está aí. Fala para nós, Kleber. Bom, eu ontem liguei para o Kleber e falei, Kleber, não dá, porque assim fica transtornando a pauta do jornal aqui. Toda hora chega uma bomba. Aí a gente é obrigado, no fim do dia, a repaginar o trabalho do dia inteiro. Você concorda que isso
não bastasse a trairagem de informar o N1 antes do desperto, hein, Kleber? Olha só. Ficou anotado aqui. Mas conta para nós, Kleber. Vamos começar por onde? Vamos começar pela FIENG, lá em Minas Gerais? Vamos começar por essa história que é bem interessante, porque ontem, além de decidir o seu exótico vice-candidato, Flávio Bolsonaro também finalmente encerrou a celeuma em Minas Gerais e definiu quem será o seu candidato ao governo de Minas. Será o ex-presidente da FIENG, que é nada mais do que a Federação de Indústria de Minas Gerais, a Fiesp mineira, em outras palavras, e escolheu ninguém menos do que a versão mineira de Paulo Scaff, o Flávio Roscoe, que é ex-presidente da instituição e, o melhor de tudo, investigando um pouquinho ali as relações, para não estar com aquele print que eu pedi para você separar. Tô sim. Vamos jogar ele na tela que a gente dá uma introdução melhor dessa história. A matéria já subiu? Já está no ar também. Então tá bom, então vou pegar ela aqui. Tá aqui, já achei, tá aqui, olha. Pode botar no ar, Alex, por favor. Isso, aí, maravilha. O que acontece? O Flávio Roscoe, enquanto era presidente da instituição, teve entre seus conselheiros no Conselho Estratégico ninguém menos que Daniel Vorcaro, isso mesmo, ex-banqueiro do caso Master, que volta e meia aparece nas relações de Flávio Bolsonaro, e veja só que coisa, apareceu mais uma vez em outra relação. Como a gente descobriu isso? Panunzio, pega aquele print do WhatsApp que a gente tinha separado, que a gente conta como é que a gente... Vou pegar aqui, então tira minha tela do ar, por favor, senão meus segredos estarão públicos. Mas o que acontece? Quando teve aquela quebra de sigilo do telefone de um dos telefones de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, tinha um print que chamava bastante atenção, que era ele, além de ele dar bom dia, o mesmo bom dia para a namorada e para as amantes, que era aquele bom dia com solzinho, coraçãozinho e tudo mais. Pode botar na tela aí agora, Kleber. Vamos tá aqui o print, ó. Tá, com print aí, maravilha. Vamos dar um zoom que aí a audiência consegue ver melhor. Vou dar um zoom aqui. Aí. Então a gente tem esse print na tela, onde a gente mostra os bons dias, e isso foi o que viralizou na ocasião. Os bons dias, como o Daniel Vorcaro era infiel, aquela coisa toda, mas descendo um pouquinho a conversa, descendo um pouquinho as mensagens, tem um print, acho que vai ficar difícil de mostrar, tem um print dele falando que ele está numa conversa num grupo com o Conselho Estratégico da FIENG. Tá aqui. E aí eu entrei em contato com a FIENG perguntando que grupo seria esse, se ele era oficial, se era um grupo informal. E primeiro, a FIENG confirmou que esse grupo é oficial e gerido pela própria FIENG. Segundo, ela confirmou que só os membros do Conselho Estratégico participam desse grupo de WhatsApp, que não serve para deliberações, mas sim para falar sobre eventos, atividades e comunicações, para que os conselheiros da FIENG ficassem informados ali sobre as atividades do Conselho. Então, com base na resposta da própria FIENG, fica confirmado então, que Daniel Vorcaro foi conselheiro estratégico da FIENG durante o período que o atual candidato de Flávio Bolsonaro ao governo de Minas fazia a gestão da instituição. E não é só isso, tem vários episódios ali que chamam a atenção dentro dessa história toda. Por exemplo, o empresário Lucas Callas, que também é atualmente membro do Conselho Estratégico, foi sócio de Daniel Vorcaro em outros negócios também. E, além disso, a FIENG, durante a gestão do próprio gestor do próprio Flávio Roscoe, também fez uma comunicação defendendo a Tamisa, que é uma empresa mineradora, definindo que ela tivesse ali o alvará para fazer as suas atividades de mineração, e a FIENG foi muito incisiva em fazer essa defesa da Tamisa, a mesma Tamisa que na semana passada eu revelei que algumas emendas de projetos do senador Flávio Bolsonaro beneficiariam e facilitariam as licenças ambientais que a Tamisa precisava para operar em Minas Gerais. Então veja só, uma empresa que seria beneficiada diretamente pelas medidas de Flávio Bolsonaro, teve ali a defesa também de uma instituição que era comandada pelo hoje atual candidato ao governo de Minas, Flávio Bolsonaro. Ou seja, mais uma relação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master. Assim, é impressionante, Panunzio, como o Flávio Bolsonaro tropeça no caso Master o tempo todo. O homem não pode sair da rua sem tropeçar naquele M nababesco que era o logo da empresa, né? Pelo amor de Deus, hein? Olha, é o seguinte, talvez o ambiente não permita, né, afastar de certos assuntos, assim, porque as conexões são algo inacreditável. Bom, então já sabemos que o candidato do Flávio em Minas Gerais é um homem que era colega do Vorcaro no conselho da FIENG.
Isso. E para ver essa relação toda estratégica e detalhada, bonitinha, é só nossa audiência acessar também o iclnoticias.com.br, que tem a matéria lá toda falando sobre não só essa relação, mas todos os pontos de relação entre o candidato de Flávio e o Banco Master e como se deu essa relação e todos os detalhamentos ali. Mais uma vez, a FIENG confirmou que só fazia parte deste grupo quem era membro do Conselho Estratégico. E pelos prints da quebra de sigilo obtida pela CPI do INSS, Daniel Vorcaro era um dos membros desse grupo, desse Conselho Estratégico. Bom, aí vocês veem como é que a coisa funciona, né? O Kleber Lourenço lembrou desse print, tem uma memória prodigiosa, lembrou desse print lá do Vorcaro, isso faz 4 meses que saiu, e lá no meio dos prints ele descobriu, né, uma mensagem trocada pelo Vorcaro com a FIENG. Foi atrás da FIENG e descobriu essa relação. Isso é um repórter. Isso é o que faz um repórter. Eu só não sei que horas que ele tem para fazer, porque é tanto trabalho. Por exemplo, com relação às Forças Armadas, o Kleber não larga o pé dele. Eu acho até que o Kleber está sendo muito carrasco das Forças Armadas brasileiras. Porque olha só o que ele descobriu aqui, gente. Nós temos visto aí, anteontem, o clube dos velhinhos das Forças Armadas, os clubes, aliás, como eles não têm o que fazer, né? Enfim, eles não têm o que fazer, e aí ficam conspirando, pediram ontem numa nota, né, denunciando as relações diplomáticas brasileiras, essa coisa toda, o mesmo discurso golpista de sempre. Mas o Kleber Lourenço foi atrás de outras coisas, descobriu que esse amor, né, pelos Estados Unidos, que é o que está escondido ali naquele texto da carta, tem uma origem e tem uma reciclagem que não nos permite dissociar-nos da cultura de atrelamento à doutrina militar dos Estados Unidos. Conta para nós o que é isso que está aí na nossa manchete, Kleber. Olha, Panunzio, independente das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos estarem se deteriorando e chegarem ali na sua escalada mais histórica da crise, nunca antes na história do país as relações diplomáticas com os Estados Unidos foram tão ruins. E, é claro, por ação direta dos Estados Unidos. E isso que nós já passamos por vários episódios, como, por exemplo, o golpe de 64. Mas o que acontece agora? Durante a deterioração dessas relações, os militares brasileiros seguiram como se nada estivesse acontecendo. Então, embora tenhamos uma escalada, embora tenhamos ali indícios claros de um movimento de interferência externa no processo eleitoral brasileiro e até mesmo ameaças à integridade territorial do Brasil, os militares não se importaram com isso e seguiram com cursos, treinamentos, atuações conjuntas. Inclusive, o Brasil chegou a pagar adiantado $400 mil para a realização de treinamentos e cursos conjuntos com as Forças Armadas norte-americanas. No total, foram mais de $800 mil pagos, mais que R$1 milhão ali em pagamentos para os militares norte-americanos, dá praticamente R$2 milhões ali em investimento com os norte-americanos durante a escalada da crise. Ou seja, desde o ano passado eles continuaram atuando como se nada acontecesse, inclusive dando dinheiro aos norte-americanos, e isso reflete estrategicamente no que a gente fala sobre defesa da soberania nacional. Afinal de contas, Múcio disse que teria que abrir as porteiras ali para os norte-americanos, mas pelo que tudo indica, essas porteiras já estão abertas há muito tempo, Panunzio. E é aquilo que a gente falou, não adianta nada, por exemplo, o presidente Lula, num ato de campanha, falar sobre a necessidade de investimento das Forças Armadas, se não há um planejamento estratégico para isso. Esse dinheiro das Forças Armadas, que tanto fala que deve ser enviado, vai ser para quê? Para mandar para os Estados Unidos, para mandar para a gestão Donald Trump, como vem sendo atualmente? Então é preciso ter muita cautela nesse discurso ufanista de defesa nacional, de defesa da soberania, porque isso não é o que está acontecendo, e isso está muito claro com esse levantamento que eu fiz e que está lá no iclnoticias.com.br, certinho, todas as datas, agendas e as colaborações entre militares norte-americanos e brasileiros nos últimos meses, Panunzio. E aí, já aproveitando, acho que já vai emendar com a história do TCU, né? Sim, aí é que tá, porque nós estamos falando aqui em dinheiro que o Brasil manda para os Estados Unidos para formar os militares lá, para que eles sejam doutrinados também lá, porque não é só a formação técnica. A gente sabe, né, que hoje os Estados Unidos são uma máquina ideológica. O governo Trump transformou todos os segmentos do governo americano em plataformas do fascismo que ele representa. Agora, esses gastos, Kleber, esses gastos do Exército Brasileiro, inclusive com isso, estão sendo bem fiscalizados? Os gastos do Exército, porque a gente já viu Viagra, já viu champanhe, camarão nas compras do Exército, mas os gastos das Forças Armadas estão sendo bem vistoriados pelas instâncias de correição ou não? Olha, Panunzio, eu não vou responder essa pergunta. Quem vai responder para o senhor
é o Tribunal de Contas da União, já que o TCU apontou falhas na fiscalização de gastos das Forças Armadas num julgamento realizado ontem. E entre as falhas, eu até fiz a listinha aqui para facilitar para a nossa audiência, mas entre as falhas na fiscalização dos gastos das 3 forças estão falta de integração entre os órgãos de auditoria das forças, pouca participação do Ministério da Defesa na definição das prioridades, acompanhamento irregular dos resultados das auditorias, riscos à independência e à objetividade dos auditores, problemas na seleção e capacitação das equipes, fiscalização insuficiente de projetos estratégicos militares e auditoria do Exército ligada a uma estrutura que também exerce funções de gestão e pouquíssima integração com outros sistemas e ferramentas de controle, Panunzio. Então, mais uma vez, nós vamos mandar mais dinheiro para os militares para isso? Nem mesmo os projetos estratégicos, já que os militares o tempo todo, e o próprio Múcio fez questão de fazer o lobby, a choradeira dele durante o evento, de falar que precisa de mais dinheiro, precisamos de dinheiro para equipar as Forças Armadas, para os nossos projetos. Eles não cuidam nem do dinheiro que eles já têm hoje. Nem desse dinheiro, segundo o Tribunal de Contas da União, é bem gerido e bem acompanhado. Eles não fazem acompanhamento devido dos projetos estratégicos deles, que são estratégicos para a defesa e para a soberania nacional. Não fazem a devido acompanhamento e diligência para evitar gastos adicionais ou desnecessários, inclusive para otimizar a utilização dos recursos. Isso está muito claro com essa auditoria do Tribunal de Contas da União, que mostrou essas diversas falhas e no julgamento de ontem reafirmou que há sim problemas no sistema de fiscalização de gastos das Forças Armadas. É para isso que os nossos militares querem mais dinheiro? De novo, as Forças Armadas são sumidouro de dinheiro público, são sumidouro do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro da nossa audiência e de todos os cidadãos brasileiros ali que pagam impostos, que com o suor do seu trabalho ali contribuem para o orçamento da União. É essas Forças Armadas que querem mais dinheiro da sociedade brasileira para esse calabouço de dinheiro público, para esse buraco negro de recursos da sociedade. Dinheiro que poderia estar indo para escolas, segurança pública, educação e todo tipo de necessidade básica, mas não. Fica aquela disputa, inclusive há projetos para destinar parcelas expressivas do PIB nacional para as Forças Armadas, que não conseguem cuidar sequer de forma devida do seu próprio dinheiro, Panunzio. Isso é realmente revoltante. Muito bom. Olha, é o seguinte, o Lula vai falar daqui a pouco comigo sobre essa crise aí que envolve a indicação desse vice matizado por uma acusação gravíssima de estupro, mas eu quero saber, o Kleber andou conversando lá em Brasília com gente do PL, eu quero saber como é que eles reagiram a essa indicação. Eles gostaram? Olha, Panunzio, eu não sei nem se dá para dizer se gostaram ou não gostaram, porque todo mundo ficou surpreso com a escolha. A reação, acho que mais assim unânime, foi a de surpresa. E é claro, a gente tem, por exemplo, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que inclusive alguns setores da imprensa precisam parar de dar um verniz de sabedoria, de oráculo, de Delfos ou qualquer tipo de coisa para o Valdemar da Costa Neto, que vem falando besteira atrás de besteira, se enrola em cada entrevista que participa e chegou a dizer que o nome de Alfredo Gaspar estava ali escolhido há 6 meses. Só tem um porém. Um dia antes da escolha de Alfredo Gaspar, ele estava sendo anunciado como candidato ao Senado por Alagoas. Então, assim, isso não cola, não faz o menor sentido. E o pior de tudo, um candidato extremamente problemático, com uma série de denúncias nas costas. Eu fiz um levantamento ali das principais controvérsias envolvendo o nome de Alfredo Gaspar, que está lá no site iclnoticias.com.br, detalhando um pouco desses problemas, acusações ali até mesmo. Temos o deputado Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic acusando, por exemplo, ele de estupro de vulnerável. Nós temos também questões sobre empregar o próprio filho em cargos públicos e assim por diante, uma infinitude de casos, no mínimo, controversos e problemáticos na breve carreira política de Alfredo Gaspar, Panunzio. E isso pegou muito de surpresa, até porque boa parte do PL, Panunzio, queria que fosse Michele Bolsonaro, a vice de Flávio. Por quê? Porque na perspectiva dessas pessoas com quem eu ouvi do PL, eles não acreditam que Flávio Bolsonaro vai conseguir chegar até o final da campanha, que vai ter um fato mais grave, alguma situação mais gravosa que vai inviabilizar completamente o candidato. Então, para eles, a Michele Bolsonaro seria uma espécie de Haddad, que quando esse momento chegasse, seria colocada ela na cabeça de chapa e aí a eleição seguiria sem maiores dificuldades, mas isso acabou não acontecendo e acabou preocupando muita gente no PL, porque isso mostra o isolamento. Ele só escolheu Alfredo Gaspar porque ninguém quis ser vice dele. Ninguém quis arriscar uma eleição segura para o Senado, Câmara dos Deputados ou qualquer outro cargo eletivo em disputa esse ano, e então acabou ficando com o que sobrou. E isso mostra, inclusive, o retrato
a escolha de Alfredo Gaspar é o retrato perfeito, Panunzio, do isolamento de Flávio Bolsonaro nessa campanha eleitoral. Pois é. Kleber, valeu, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, parabéns pelo seu senso pelo seu faro por notícia, tá? Essa história de você lembrar desse print do telefone do Vorcaro me deixou estupefato. Eu estou igual o senador Lindbergh e a Soraya Tronic, de quem nós vamos falar agora. Maravilha. Obrigado, Kleber. Para nossa audiência acompanhar todas essas notícias, é só acessar iclnoticias.com.br, Panunzio. Até mais. E aí, se você quiser saber as matérias do Kleber, você põe lá no mecanismo Kleber Lourenço, tá? O clone dele não está registrado no nosso sistema, então não adianta tentar falar com o clone, você vai acabar falando com o Kleber. Mas a gente nunca sabe quem é que está atendendo a gente, então tanto faz. Valeu, Kleber. Obrigado. Até mais. Viu? Tchau, tchau. Pessoal, vou chamar já o Lula direto, porque o assunto agora vai render. Esse assunto é um assunto importantíssimo. Eu quero ver o Lula aqui do meu lado. Cadê o Lula, Alex? Põe o Lula na tela para mim, por favor. Meu querido Lula. Lula, o PL está tendo dificuldades seguidas. Ele precisava de uma mulher por causa das bobagens que o Flávio Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo falou, querendo tirar o direito ao voto das mulheres, querendo impor o voto familiar, feito pelo cabeça do casal, né? Assim, são coisas absurdas, assim. Rejeitando o PL da misoginia, a gente não sabia por quê, mas talvez a crônica que se começou a escrever a partir de ontem comece a nos explicar por que esse povo tem tanta antipatia de lei para coibir ataques contra a mulher. Ataques de qualquer natureza, sexual, moral, psicológico, tudo isso que os homens têm feito no Brasil, cada vez mais galhardamente, né, que é o que está acontecendo. Lula, primeiro eu queria saber da sua opinião, você já falou com uma palavra o que você acha, agora eu quero que você destrinche esse pensamento e eu vou mostrar já a sequência de fatos aqui nas falas do Lindbergh, da Soraya e do próprio deputado acusado, do próprio senador acusado, né, de estupro de vulnerável. Mas conta para nós, como é que foi que você viu esse troço? Fábio, a indicação do deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, para vice do Flávio Bolsonaro, ela tem uma passagem pelo PP do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, porque o Arthur Lira precisava deslocar o Alfredo Gaspar da disputa ao Senado por Alagoas. Alfredo Gaspar estava em segundo lugar na disputa, jogando o Arthur Lira para terceiro. Então cumpriu essa função. A outra função foi tirar esse espectro da tentativa de ascensão de um poder feminino dentro do partido de direita, de extrema-direita, o PL, que era esse núcleo político comandado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles conseguiram isso. E um terceiro aspecto é o despreparo político e o imediatismo dessa turma reunida pelo Flávio Bolsonaro do PL. Por quê? Eles decidiram pelo nome do Alfredo Gaspar diante do fato do momento na campanha do presidente Lula, na campanha de reeleição do presidente Lula, que era a pressão em cima do Marco Aurélio Santana, ex-chefe de gabinete da presidência, pelas relações dele por causa do caso de um empréstimo obtido com a Roberta Luxinger, amiga do Fábio Luiz Lula da Silva, e que não havia sido explicado. Ontem, o Marco Aurélio Santana deu as explicações e saiu do núcleo de campanha, ou seja, saiu do alvo da oposição. Mas como Alfredo Gaspar tinha a memória daquela CPI nefasta e criminosa da qual ele foi relator, a CPI do INSS, que não produziu relatório final, né, produziu um monte de provocações que não foram levadas a cabo dentro das instituições brasileiras, o Alfredo Gaspar, então, surge como candidato a vice-presidente, trazendo para dentro da chapa do Flávio Bolsonaro todas as suas contradições e os crimes, como esse de estupro de vulnerável, né, dos quais ele é acusado. Tá? Agora, não é a primeira vez que uma candidatura do espectro político do centro à direita, nesse caso da extrema-direita, coloca um vice da política alagoana
que terminará saindo da chapa. Isso já aconteceu em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso indicou como seu vice Guilherme Palmeira, que era do antigo PFL, né, partido que hoje integra o guarda-chuva do União Brasil. Né, o Guilherme Palmeira foi indicado como vice, né, do Fernando Henrique Cardoso, mas renunciou à candidatura a vice 2 semanas depois, em meio a um escândalo surgido no início da campanha, e deu lugar ao Marco Maciel, do PFL de Pernambuco, que foi o vice do Fernando Henrique nos 2 mandatos seguintes. Então, eu acho que essa indicação do Alfredo Gaspar tem data marcada para servir, ela é uma crise colocada por eles mesmos no palanque do Flávio Bolsonaro. Agora, vamos contar para as pessoas, porque as pessoas precisam saber da origem dessa história do estupro, tá? E a história é controversa, então nós vamos colocar os 2 lados aqui para que tudo fique muito claro, a nossa obrigação é essa. Mas tudo começa na leitura do relatório, na apresentação do relatório final da CPMI do INSS, que foi relatada por esse deputado que hoje é o vice por esse deputado, não, por esse senador que hoje é o vice do Flávio Bolsonaro, né? O senador Gaspar. Houve uma briga ali, uma discussão que nós vamos ver já já, e o Flávio Bolsonaro chamou o senador de estuprador. O senador retrucou dizendo que ele era ladrão e que estuprou a república dos criminosos, dos tarados, não sei o que mais. Vamos ver primeiro essa acusação, né, a explicação do Lindbergh, depois eu mostro para vocês o barraco que houve lá na CPI. Bota para nós, por favor, Alex. Há uma criança de 8 anos e uma jovem de 21 anos. E as acusações aqui são muito sérias. Acusações com diálogos, com gravações, né? Uma criança de 13 anos, quando a gente fala para dar à luz a uma criança, nós estamos falando de muita coisa, de estupro de vulneráveis, nós estamos falando de pedofilia. Infelizmente, a gente está aqui vivendo isso hoje. Confesso aos senhores aqui, senhoras, que foi um dilema que nós estamos vivendo há 2 dias. É uma história que agora vai ter um processo por parte da Polícia Federal, mas é uma história terrível, de pedofilia, de estupro de vulneráveis, até de trabalho escravo. Se uma acusação tão grave dessa, se ela não for verdadeira, é simples da pessoa resolver. Basta um exame de DNA. É simples. Então, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, exame de DNA da pessoa acusada, certo? Da pessoa acusada. Porque já ouvimos aí que há exames de DNA, que há homônimos, algumas coisas estão transitando pelos corredores. Mas a acusação não é essa. Então, a pessoa acusada que se coloque na posição ou à disposição de oferecer material para um exame de DNA. Isso foi logo após essa briga que aconteceu lá na CPMI, né, Lula? Vamos ver o momento da briga para a gente entender direitinho como é que se formou isso. Bota para nós, por favor, Alex. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Freitas. É o meu primo. Esse VT foi curtinho, ele entrou errado, mas tudo bem, não tem problema. Você já sabe que eles brigaram, a gente não precisa rever a briga. Quem é essa moça que apareceu aí? Bota para rodar aqui em segundo plano, porque senão vai ficar difícil das pessoas entenderem. Alex, põe na tela para mim, sem o áudio, por favor. Olha, essa moça que aparece na tela do telefone celular foi apresentada pelo senador Alfredo Gaspar como sendo a tal pessoa que teria sido estuprada. Mas ela não é nem de longe a pessoa que ensejou essa denúncia. A pessoa que ensejou a denúncia tinha 13 anos de idade em 2018, quando esse assunto teria acontecido. E essa menina é uma adolescente, diz que a mãe dela, na verdade, tinha caso com um primo do senador e ela acabou nascendo dessa relação, que seria uma relação consensual. O senador não esclareceu nada, ele colocou outra pessoa no lugar. É essa que é a bronca, né, Lula? Exatamente. Ele forjou uma explicação usando um primo dele, que é juiz
em Alagoas e que teria sofrido essa acusação e hoje teria assumido esse filho nascido fora do casamento. Mas isso é outra denúncia. A questão que envolve o Alfredo Gaspar é o estupro de uma criança vulnerável, porque tinha problemas de locomoção aos 13 anos de idade, que hoje é mãe de uma criança de 8 anos, está lá em Alagoas. Os pais dessa jovem teriam recebido R$400 mil para esquecer o caso em 3 ou 4 pagamentos. A avó da criança teria assumido a maternidade da criança e o Alfredo Gaspar tem que se submeter. Aliás, o material genético dele já foi coletado por ordem judicial, tem que se submeter ao exame de paternidade. Esse caso do Alfredo Gaspar será reaberto, né, no Supremo Tribunal Federal, aonde há um recurso que está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Isso acontecerá durante a campanha. Agora, é um processo que envolve direito de família e por isso ele corre em segredo de justiça, como é natural nesse tipo de coisa. Mas esse assunto é tão importante de ser esclarecido que a gente espera que esse sigilo não ultrapasse, né, a necessidade do interesse público. Porque, afinal de contas, a gente quer saber, tem um estuprador de vulnerável, estuprador não é só estuprador, é um estuprador de vulnerável, de uma pessoa deficiente, que pratica o ato de estupro, engravida a sua vítima e aí aparece como candidato a vice-presidente da República. E se o titular da chapa ganhar a eleição, o que acontece? Esse cara vai assumir a presidência da República? Nós vamos ficar ali, ó, para e passo com o que acontece lá nos Estados Unidos, onde tem um pedófilo na presidência da República, hein, Lula? Exatamente. Agora, Fábio, eu usei a palavra escárnio para definir todo esse processo, é porque o que aconteceu com a escolha do Alfredo Gaspar para vice é exatamente isso. É um escárnio dessa família criminosa que está na política de maneira trágica e há mais de 30 anos, que é o clã Bolsonaro, mas nos últimos 6 anos, nos últimos 8 anos, de maneira tão trágica para todo o país. Antes, era um cluster de tragédia no Rio de Janeiro, no exercício parlamentar do Jair Bolsonaro. Mas nos últimos 8 anos se tornou um problema para todo o país. E foi um escárnio a definição do Alfredo Gaspar para candidato a vice do Flávio Bolsonaro. Fábio, vamos seguir nesse espectro. Não, me deixa só te fazer mais uma perguntinha sobre isso, porque é o seguinte, você deu um dado aqui, que é um dado que foi ilustrado por uma frase ontem, uma frase cujo sentido a gente precisa tentar entender melhor. Porque alguém disse, o sol vai brilhar lá em Alagoas. De quem é a frase e por que ela foi dita? Eu já vou antecipar aqui, gente, foi do Lira. Tá? O Lira está feliz da vida com essa indicação, porque tirou da frente dele, o cara queria deixá-lo fora das eleições esse ano, não é isso, Lula? Exatamente. Tirou da disputa ao Senado o Alfredo Gaspar, que estava impedindo que o Arthur Lira se colocasse como elegível na disputa. Agora ele ascende à condição de segundo lugar, atrás do Renan Calheiros, que é o favorito na eleição. Agora, hoje tem um fato, o Lula me chamou a atenção para isso antes de começar o jornal, que também é da maior gravidade. Que aquele ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, não é isso, Lula? Ele hoje começa a ser julgado, não sei se o julgamento termina hoje ou não. A denúncia é gravíssima de uma moça que foi passar um fim de semana com os pais, amigos dele, na casa de veraneio dele no litoral, se eu não me engano, de Santa Catarina, e lá ele arranjou um pretexto, se afastou junto com a menina da família e aí teria molestado ela, não foi fisicamente, mas foi moralmente. E é uma denúncia gravíssima também. Eu quero saber de você o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça vai afastar Marco Buzzi ou vai entubar essa história, Lula?
Fábio, o julgamento começa às 9 horas da manhã no plenário do STJ. O Marco Buzzi estará presente, né, no julgamento, e as duas vítimas e denunciantes do assédio, né, uma jovem de 18 anos e uma ex-funcionária do gabinete dele, também estarão presentes. Os 34 ministros do STJ deverão estar em plenário e será necessário o quórum de 17 votos, ou para absolvê-lo ou para condená-lo. O julgamento se inicia com os ministros Herman Benjamin, presidente do STJ, Luiz Alfredo Salomão, Luiz Felipe Salomão, vice-presidente e futuro presidente do STJ, Benedito Gonçalves e Vilas Boas Cueva, apresentando um relatório que vai pedir a condenação do Marco Buzzi. O Marco Buzzi está afastado das funções, mas sem estar afastado do tribunal. A pena que se pede é de afastamento do tribunal sem vencimentos, ou seja, demissão, como o STF já determinou que deve acontecer nos próximos casos de demissão, de afastamento de juízes por quebra de decoro ou por irregularidades diversas. Não será o primeiro ministro do STJ submetido a julgamento. Em 2004, o ministro Vicente Leal foi afastado e depois foi retirado do STJ por denúncias de venda de habeas corpus, né? E em 2010, o ex-ministro Paulo Medina também foi afastado por por vender sentenças para liberação de máquinas caça-níqueis, né? Esses dois, Paulo Medina e o Vicente Leal, ficaram com os vencimentos intocados, o que não deve acontecer com o Marco Buzzi. Então, esse julgamento será seguramente um dos temas do dia de hoje em Brasília e começa já já no STJ. Bom, ontem nós tivemos aqui o caso, tomamos conhecimento do caso da Gabriela Hart, que é a juíza Ctrl-C, Ctrl-V da Lava Jato, que foi afastada das funções dela. Por quê? Porque pisou na bola, porque delinquiu, né, na sua condição de juíza para servir aos interesses daquele grupo de extrema-direita que se apoderou do Judiciário Federal no Paraná, né, na 13ª Vara, e também do Ministério Público, onde está lá Deltan Dallagnol. Aliás, você viu os caras com a camiseta "Eu prendi o Lula"? Até hoje eles ostentam esse erro como se fosse uma virtude, né? Mas a Gabriela Hart, que é o que interessa nessa informação, foi afastada, mas continua recebendo salário, viu, gente? Pode ficar tranquilo, porque não vai acontecer nada com ela. Ela pode viajar ao mundo agora, é uma grana bem boa, né, Lula? E tá tudo certo. Exatamente. Bom, beleza. Lula, olha, obrigado. Nós vamos encerrar por aqui, porque o jornal está acabando. Eu agradeço. Pode falar, Lula, por favor. Não, 30 segundos só para dizer que o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anteontem, num jantar na casa do Alexandre de Moraes, testemunhado pelo ministro do STF também, Cristiano Zanin. Foi um convite do Moraes para distensionar a relação entre os dois e eles combinaram que a votação do fim da escala 6x1 e também da submissão do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal ficam para serem apresentadas ao Senado até o fim do ano, mas antes do fim do ano. Queria ser uma mosquinha para estar nesse jantar, só para ver desconfiança se tinha veneno na comida de ambos. Um abração, Lula. Até amanhã, Abraço. Tá? Tchau, tchau. Amanhã a gente vai falar da revista, da coluna do Lula, da reserva exclusiva na revista Liberta, que amanhã é dia de fechamento da edição. Hoje o Lula não dorme também, viu? Ele vai ficar até tarde fechando a coluna dele, tá bom? Pessoal, vamos lá então para a promoção do dia. Vou falar para vocês que amanhã eu vou trazer um motivo muito bom para você passar a ser membro da comunidade do ICL, tá? Mas hoje eu vou te dar outro, que é esse aqui, olha, que está aqui no nosso telão. Siga o Dinheiro, vem aí no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, semana que vem. É para todo mundo, não é só para a comunidade do ICL. Vai ser uma aula, né, conduzida aqui pelo Eduardo Moreira e pelo professor Castro Rocha,
para dizer como é que a direita transformou a política em uma oportunidade de monetização. E qual é o caminho que o dinheiro percorre até chegar a essas redes que se formam em torno da ideologia de extrema-direita. É super importante, o professor é um estudioso desse assunto aqui, mapeou o comportamento, tá bom? E as conexões disso com grupos de radicais, porque elas existem, então, aí, o tempo todo batendo na cara da gente, tá? Então, isso feito, você, se quiser assistir, vem aqui no despertaicl.com.br, pega o link e a gente vai mandar para você um lembrete de que já começou a transmissão, que será, eu repito uma vez mais, dia 13 de agosto, quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, tá bom? Siga o dinheiro. Eu tenho uma enquete no ar, eu não chamei a enquete aqui hoje, mas eu vou mostrar para vocês o resultado, que está aí, olha. A enquete foi essa aqui, olha. Escolher um político acusado de estupro de vulnerável como vice na sua opinião, ainda dá tempo de votar? Não dá mais, mas vou informar você, olha, estratégia, porque isso vai ajudar o Flávio Bolsonaro a se eleger. Só 6% acham isso. Deve ser o pessoal da direção do PL. Uma burrice digna de nota, 15%. A pá de cal na candidatura do PL, 21%. E a última resposta, que a maioria da população escolheu, nada, não significa nada. Por quê? Porque a direita não liga para estuprador. É isso. Esse é o resultado da nossa enquete. 60% quase, praticamente 2/3 aí de vocês votaram dessa forma, tá bom? É isso por hoje. Me dá audiência aqui, fala pelo menos, nós não temos o print, mas eu queria agradecer aqui o pessoal que está nos assistindo. O Alex, quantos são? Nós somos 21.610 almas aqui ligadas no Desperta, acordando para iniciar o penúltimo dia da semana. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos aqui de novo. E eu espero que você esteja também, tá bom? Obrigado, bom dia para você. Até amanhã. E cuidado com o ciclone bomba que vem aí. Bye, bye. Lacre, like e lucro. Essa é a fórmula da extrema-direita. Quem vive de frases prontas e de efeito é a extrema-direita. A gente vive de investigação, de pesquisa, de fatos. E foi isso que o professor João César Castro Rocha resolveu fazer. Indo fundo, pesquisando e seguindo o dinheiro para entender quem está por trás da extrema-direita e quais os lucros que essa estratégia dá. O resultado é inacreditável e todos vocês vão saber na aula que o professor João César Castro Rocha vai dar no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, aqui no ICL. Chamem todo mundo para assistir. É muito importante. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.